O Jornal da Justiça está de volta para falar que hoje o Supremo retoma o julgamento dos recursos dos condenados da ação penal 470. E dia de sessão plenária, você já sabe, é dia de conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, obrigado pela participação mais uma vez, boa tarde. Quantos recursos já foram analisados até agora? Boa tarde, Fred, boa tarde a todos. Ao todo foram analisados 8 recursos, 8 embargos de declaração. Ao todo nós temos 26 embargos de declaração que foram apresentados, fazendo um esclarecimento que desses 26, 25 foram por condenados na ação penal 470 e um foi por um acusado que teve o processo desmembrado remetido para a Justiça Federal de primeira instância. Então, ao todo, foram 8 embargos de declaração que foram julgados e foram todos rejeitados. Todos eles foram negados pelos ministros. O argumento geral foi no sentido de que não houve nenhuma omissão, contrariedade, obscuridade alegada. Aquelas que foram alegadas não foram comprovadas e, por essa razão, os ministros entenderam por negar. Na última quinta-feira, doutora, o julgamento do recurso apresentado pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto, mais conhecido como Bispo Rodrigues, ele foi interrompido. E hoje ele volta. Como é que está o julgamento? Bom, realmente, os ministros provavelmente vão prosseguir no julgamento deste embargo de declaração. Por enquanto, somente o ministro Joaquim Barbosa votou. Ele votou no sentido de rejeitar todos os argumentos que foram levantados por esse condenado na ação penal 470. E já o ministro Ricardo Lewandowski, ele levantou uma questão em relação à dosimetria da pena no que diz respeito ao crime de corrupção passiva. A grande questão é saber aqui, no caso, qual é a pena que deve ser aplicada. Houve uma alteração legislativa em 2003 e esse crime, que antes tinha uma pena que variava de 1 a 8 anos, passou a ter uma pena de 2 a 12 anos. Então, existe aí uma discussão em relação ao momento da consumação desse crime de corrupção passiva. O ministro Joaquim Barbosa entende que o crime, houve práticas desse crime tanto em 2002 como em 2003, então, como também o crime se consumou em 2003, aplica-se então a pena mais rígida. Já o ministro Ricardo Lewandowski levantou uma discussão no sentido contrário, mas ele ainda não concluiu o voto dele, provavelmente será concluído na sessão de hoje. Tudo isso será analisado na sessão plenária de hoje, que a gente lembra que começa às 2 da tarde, tem transmissão da TV Justiça.